E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Oliveiros do Método Instinto de Sobrevivência e hoje nós vamos estrear um quadro novo, é o Fala Sobrevivente. Nesse quadro a gente vai responder perguntas que mandam pra gente lá do nosso Instagram ou mesmo aqui nos comentários do YouTube. E aí a gente faz esse bate-papo aqui, eu vou respondendo vocês, beleza? Hoje a pergunta é da Adriana. Oi, eu sou a Adriana e eu gostaria de saber qual seria a melhor técnica de luta para a defesa pessoal feminina. Bom pessoal, você viu que a gente colocou legenda porque ela estava no shopping e estava de máscara, então o áudio ficou bem baixinho, mas acho que deu para vocês entenderem. Bom Adriana, primeiro muito obrigado por mandar sua pergunta pra gente. Eu vou começar respondendo. Bom, defesa pessoal feminina é um assunto bastante assim polêmico para se tratar. Por quê? Defesa pessoal feminina, ao ver do método instinto de sobrevivência, ele nada mais é do que um tipo de defesa pessoal, como para todos. Explico melhor. Aqui nós vemos defesa pessoal como algo personalizado, ou seja, não existe uma defesa pessoal igual para todos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas estão em locais diferentes, elas têm vivências diferentes, elas têm mentalidades diferentes. Por mais que por meio de técnicas como consciência situacional, entre outras, a gente pode ter uma mentalidade de conservação, de segurança, de defesa pessoal, ainda assim você tem individualidades. Então, a defesa pessoal, ela é personalizada. Então, pra gente soa um pouco como pleonasmo, defesa pessoal feminina. Não, defesa pessoal é uma só e o instrutor, a organização, o método, seja ele qual for, ele deve entender que essa defesa pessoal, essa instrução deve ser personalizada, praticamente caso a caso, aluno a aluno. Então, é pensando dessa forma que a minha resposta, ela não é uma resposta direta, não é um golpe, não é uma técnica de luta, como você disse, mas na verdade, o mais importante é você entender como você deve agir dentro das suas capacidades. Então, mais importante do que você saber um ou dois golpes para uma situação X ou Y, é você entender as suas capacidades físicas e mentais, as suas fortalezas e fraquezas. E como deve ser esse tipo de avaliação física e mental? Bom, falando da parte física, é interessante você entender quais que são as suas qualificações físicas. Eu estou falando você entender mesmo sobre a sua estatura, quais são as vantagens e desvantagens da sua estatura, do seu peso, dos seus membros apendiculares, ou seja, se você tem uma perna grande, você tem uma perna curtinha, você tem um braço longo, você tem um braço curto. Qual que é a importância disso? A partir dessas análises, você já vai entendendo que tipo de golpe melhor se encaixa naturalmente para você. Por exemplo, pessoas com membros mais longos, elas têm geralmente a vantagem da envergadura, né? Ou seja, o golpe dela em linha, né? O direto, o jab, os golpes em linha, eles tendem a chegar primeiro, assim como o chute. No entanto, geralmente, quando essa pessoa está em luta agarrada, quando ela está se agarrando, ela pode ter alguma dificuldade em trazer a pessoa para perto ou ter força para afastar, justamente porque o membro é um pouco maior, ele vai demandar um esforço maior. Em contrapartida, alguém que tem os membros, por exemplo, os braços mais curtos, ele tende a golpes circulares, ou seja, cruzados, golpes que vêm pela lateral. Esses golpes tendem a ter uma potência maior, porque esses membros são mais curtos. Assim como ele também tende a conseguir agarrar e segurar, empurrar e trazer com mais facilidade, justamente porque esse membro ele é mais encurtado e toda a sua anatomia tende a ser dessa forma. Os músculos, os ossos, né, as articulações, né, o sistema esquelético em si. Isso tratando-se das coisas que naturalmente estão com você no seu corpo. Não estamos nem falando ainda dos objetos improvisados que você pode ter no seu dia a dia, dependendo de como você anda, de qual a sua função, como trabalho. Por exemplo, há indumentárias diferentes para diversos tipos de trabalho. Muitas vezes você está de salto, muitas vezes você tem uma bolsa X, Y. Então, essa análise da indumentária também entra um pouco nessa análise física. Que tipo de objetos eu posso adaptar para uma técnica de luta X, para eu amplificar a eficácia dessa técnica de luta. Outro aspecto extremamente importante é você analisar duas capacidades físicas que vão estar presentes
dentro das técnicas de luta, principalmente falando de defesa pessoal, que são combates extremamente rápidos e você tem que ser bastante efetivo, que é a sua velocidade de reação e a sua agilidade. A velocidade de reação muitas pessoas confundem e chamam de reflexo. São coisas um pouco diferentes. Velocidade de reação nada mais é do que a sua capacidade de reagir frente a um estímulo. Geralmente é um estímulo visual. Dificilmente nós temos uma reação muito bem acertada utilizando os outros sentidos. A nossa visão é que é mais bem trabalhada desde o começo da nossa vida. Então, por isso, geralmente mede-se mais, tem-se mais teste de velocidade de reação por estímulo visual. E agilidade seria, resumidamente, a sua capacidade de variar sua movimentação, o quanto você consegue mudar de movimentação rapidamente. Só para você ter ideia de exemplos, dribles de basquete, futebol americano, são movimentos que demandam grande agilidade. Bom, eu falei das capacidades físicas, da parte física, né? Um pequeno resumo. E as mentais, quais que seriam e por que é importante você entender suas capacidades mentais? Ora, se na sua cabeça você não consegue reagir, por que você acha que você vai ter capacidade para reagir no momento? Eu lamento, mas a gente geralmente não se torna herói nos momentos assim. Claro, né? Tem umas que viram o Hulk e tal, mas é um pouco mais raro ter esse ímpeto. Então é muito importante você também treinar as suas capacidades mentais. E de que forma você pode fazer isso? Aqui no método Instinto de Sobrevivência, nós temos dois grandes pilares que nos ajudam a treinar essa parte, que é a psicologia da defesa pessoal e a consciência situacional, ou conhecimento situacional, que engloba diversas técnicas para a gente melhorar a nossa capacidade mental. Pergunta simples, a gente responde com ferramentas desses dois pilares. Por exemplo, se você já construiu esse cenário na sua cabeça, se você simplesmente imaginou em passar por situação X ou Y e se imaginou como você se sentiu. Esse sentimento você coloca, por exemplo, na ferramenta, a escala de valência de emoções, é uma ferramenta que a gente utiliza para nos conhecermos melhor, conhecer as nossas emoções e sentimentos e assim começar a nos prepararmos para possíveis cenários que possam acontecer. Então, a gente chama isso de trazer para o racional aquilo que está no campo irracional. A importância disso é que a gente, por exemplo, enriquece esse nosso simulado mental, essa nossa imaginação mental. E gradativamente nós trabalhamos aqueles hormônios que estão intimamente ligados a momentos críticos, como o cortisol, noradrenalina, entre outros, né? Então, Adriana, mais do que eu te falar um golpe como chute nas genitais, dedo no olho, coisa do tipo, mais importante que isso é você conseguir entender quais são as suas capacidades físicas, quais são as suas capacidades mentais. A partir disso, você vai entender qual que é o melhor tipo de golpe para aquela situação, visto que você se conhece melhor. É muito mais interessante você pensar desse jeito do que simplesmente você aprender um golpe e muitas vezes ele é desconfortável, muitas vezes você tem uma grande dificuldade de executar e a gente sabe que a efetividade desse tipo de golpe ele pode reduzir, visto que ele não foi feito especificamente para você, mas sim ele vem de um currículo de golpes de defesa pessoal, como chamam. Resumidamente, qual a melhor técnica de luta para a defesa pessoal feminina? Na verdade não existe, porque as mulheres são diferentes, elas estão em condições diferentes, elas têm capacidades físicas diferentes, assim como todas as pessoas. A melhor técnica de luta para a defesa pessoal, ela deve ser encontrada dentro desses parâmetros que eu falei com vocês. São análises físicas e mentais das suas capacidades. A partir daí, você vai entender o que você tem mais facilidade e o que você tem mais dificuldade. E aí você vai se organizar, traçar seus planos, conversar com seu professor, seu instrutor de defesa pessoal e desenvolver aquilo que você precisa desenvolver, beleza? Bom, Adriano, espero ter respondido a sua pergunta. Para todos, comentem, se inscrevam, curta, compartilhe. Se der o dislike, vamos aí discutir por quê. E é isso aí, gente. Muito obrigado e falou!